E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje, a gente vai mergulhar num assunto pesado, mas que ao mesmo tempo prende a atenção: os 3 serial killers mais cruéis da história. E o pior, baseados em fatos reais. Se preparem para conhecer detalhes chocantes sobre esses criminosos. A gente vai explorar a vida e a mente de Ted Bundy, Jeffrey Dahmer e John Wayne Gacy. 3 nomes que ficaram marcados na história do crime de um jeito assustador. Ao longo do vídeo, vamos analisar o passado desses caras, os métodos que eles usaram para cometer os crimes e o impacto que eles deixaram na sociedade. Preparado para uma viagem perturbadora, mas necessária, para entender como esses monstros humanos agiram e como foram finalmente presos. Mas fica o aviso: se você é sensível a temas violentos, este vídeo pode ser desconfortável. É importante lembrar, no entanto, que conhecer a história desses criminosos ajuda a gente a entender melhor a natureza humana e, quem sabe, até prevenir que coisas assim aconteçam de novo. Então, sem mais enrolação, bora começar. Ted Bundy nasceu em 1946 e, desde cedo, a vida dele foi marcada por segredos e mentiras. A mãe dele, a Eleanor Louise Cowell, deu à luz num lar para mães solteiras, e o Ted cresceu acreditando que os avós eram os pais dele, e a mãe, na verdade, era a irmã. Essa revelação bombástica foi um dos muitos fatores que moldaram a mente perturbada do Bundy. Na infância, o Bundy era visto como um menino na dele, mas inteligente. Ele era um aluno exemplar, daqueles que todo professor gosta, e era considerado um aluno promissor. Só que por trás dessa máscara de menino de ouro, se escondia uma mente cada vez mais perturbada. O Bundy começou a dar sinais de que algo não estava certo desde novo, com pequenos furtos e a dificuldade em ter amigos e criar laços. Na adolescência, o Bundy passou a espiar mulheres pelas janelas e a roubar objetos pessoais delas. Esses primeiros sinais de que ele estava no caminho errado passaram batido por quase todo mundo. Ele também começou a ter uma fixação por revistas pornográficas violentas que alimentavam as fantasias perturbadoras dele. Na faculdade, o Bundy parecia ser aquele cara que tinha tudo bonito, inteligente e com um futuro brilhante pela frente. Só que, por trás dessa fachada, o desejo por violência só aumentava. Ele começou a invadir casas e agredir mulheres, e a cada vez a violência era maior. O que chocava todo mundo era o contraste entre a aparência do Bundy e as coisas horríveis que ele fazia. Ele era bonito, educado e tinha um charme que ele usava para atrair as vítimas. Esse disfarce perfeito fez com que ele conseguisse escapar da polícia por muitos anos, enquanto continuava fazendo suas vítimas. A primeira vez que o Bundy foi preso foi em 1975, mas ele conseguiu escapar 2 vezes da polícia, o que só aumentou a aura de lenda em torno dele. Mesmo depois de ser pego, o Bundy nunca demonstrou arrependimento pelas coisas horríveis que fez, e a verdadeira extensão dos crimes dele só foi revelada depois da execução, em 1989. O Bundy confessou ter matado mais de 30 mulheres, mas especialistas acreditam que o número de vítimas pode ser muito maior. O caso dele continua sendo estudado por investigadores e psicólogos até hoje, tentando entender como uma pessoa se transforma num monstro. O Jeffrey Dahmer, conhecido como o Canibal de Milwaukee, chocou o mundo com seus crimes horríveis. Nascido em 1960, o Dahmer teve uma infância complicada, com problemas em casa e dificuldades para se enturmar. Desde pequeno, ele já demonstrava um comportamento bizarro, como a obsessão por animais mortos, que ele dissecava. Na adolescência, o Dahmer começou a beber muito e se isolou de todo mundo. Aos 18 anos, ele cometeu o primeiro assassinato, matando um jovem que tinha dado carona para ele. Esse foi só o começo de uma série de crimes cruéis que durariam mais de uma década. O Dahmer tinha um jeito próprio de agir. Ele atraía as vítimas, geralmente homens jovens,
para o apartamento dele, drogava, estrangulava e esquartejava. Para piorar, ele praticava necrofilia e canibalismo, guardando partes dos corpos como se fossem lembranças. O que deixava o Dahmer ainda mais assustador era a frieza. Ele mantinha um diário detalhado de cada crime e fazia experimentos macabros com os corpos. A capacidade que ele tinha de enganar a polícia e os vizinhos permitiu que ele continuasse matando sem levantar suspeitas por muito tempo. A máscara do Dahmer finalmente caiu em 1991, quando uma das vítimas conseguiu escapar e chamou a polícia. Quando entraram no apartamento do Dahmer, os policiais se depararam com uma cena de terror, restos mortais, fotos das vítimas e órgãos guardados em recipientes. No julgamento, o Dahmer confessou tudo em detalhes, mas disse que era doente mental. Apesar disso, ele foi considerado capaz de responder pelos crimes e condenado à prisão perpétua 15 vezes. Ele morreu na prisão em 1994, assassinado por outro detento, encerrando a trajetória de um dos serial killers mais cruéis da história. Os crimes do Dahmer chocaram o mundo e até hoje são estudados para tentar entender a mente de um assassino. A história dele é um lembrete assustador de que o mal pode estar escondido em qualquer lugar. O John Wayne Gacy, também conhecido como o Palhaço Assassino, é um dos serial killers mais famosos da história. Nascido em 1942, o Gacy teve uma infância difícil, com um pai que batia nele e uma busca constante por aceitação. Ele era um cara conhecido na comunidade, participava de festas e se vestia de palhaço para alegrar as crianças. Mas, por trás dessa fachada de cara legal, o Gacy escondia um lado obscuro e violento. Ele começou cometendo pequenos furtos e assediando sexualmente outras pessoas, mas logo partiu para crimes muito piores. Entre 1972 e 1978, o Gacy sequestrou, torturou e assassinou pelo menos 33 jovens, enterrando a maioria dos corpos no porão de casa. O Gacy usava a posição dele na comunidade para atrair as vítimas, oferecendo empregos ou ajuda. Ele usava um truque de mágica com algemas para prender os jovens, antes de torturá-los. A capacidade que ele tinha de manipular as pessoas permitiu que ele continuasse cometendo crimes por muitos anos sem ser descoberto. A polícia chegou no Gacy depois do desaparecimento de um jovem chamado Robert Piest, visto pela última vez com ele. A investigação levou a polícia até a casa do Gacy, onde eles encontraram provas contra ele. Durante uma busca, a polícia encontrou os corpos enterrados no porão e no quintal. O julgamento do Gacy foi um dos mais comentados da época, e ele foi condenado à morte pelos crimes. Durante o julgamento, o Gacy tentou dizer que era louco, mas as provas contra ele eram muito fortes. Ele morreu por injeção letal em 1994. Os crimes do Gacy chocaram os Estados Unidos, e sua história é um exemplo assustador do mal que pode se esconder atrás de uma máscara de normalidade. O Palhaço Assassino é um lembrete de que, às vezes, os monstros mais aterrorizantes são aqueles que a gente menos espera. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessas histórias? Deixem nos comentários qual desses casos mais te chocou. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima! Os casos de Ted Bundy, Jeffrey Dahmer e John Wayne Gacy são exemplos extremos de como a mente humana pode ser má. As histórias deles servem para lembrar da importância de prestar atenção aos sinais de comportamento estranho e de agir para evitar que crimes tão horríveis aconteçam de novo. Obrigado por assistirem até o final. Espero que este vídeo tenha sido informativo e que, conhecendo essas histórias, a gente possa aprender a identificar e prevenir futuros crimes. Até a próxima! E lembrem-se, o conhecimento é a melhor arma contra a ignorância e o mal.